Olá, princesas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumadas a ver. Hoje eu vim aqui mais bater um bate-papo com vocês e explicar algumas palavras que a gente tem no nosso vocabulário aqui de Crespo e Cacheada. E palavras essas que muitas de vocês desconhecem, tá bom? Então eu vim aqui trazer algumas palavras para vocês. Vou tentar explicar o que cada uma delas significa. E existem várias, então se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, é só comentar aqui embaixo. Uma palavra muito comum no nosso dialeto, no nosso vocabulário, é, na verdade, uma sigla, o BC, que significa Big Shop, né? O BC, Big Shop, significa, em português, grande corte. E é quando a gente tá lá passando pela transição capilar, e aí a gente tem aquelas duas texturas de cabelo, aquele cabelo liso com química e aquele cabelo natural crescendo incessavelmente. E aí, o BC é quando a gente resolve cortar toda a parte que tem química do cabelo e realmente assumir somente o cabelo natural. Então, quando você faz isso, quando você corta toda a parte com química do seu cabelo, você pratica o BC, o grande corte. Lembrando que essas palavras do nosso vocabulário foram se formando naturalmente. É muito normal, é muito natural grupos de pessoas, grupos específicos, formarem, criarem palavras específicas também. Por exemplo, entre você e suas amigas, vocês não têm aquele dialeto específico, aquelas palavras que vocês sempre usam? Então, na sua casa, no seu ambiente familiar, não tem sempre aquele grupo de palavras que vocês sempre usam? Até palavras que vocês inventam? Pois é, nós, cacheadas e crespas, também acabamos naturalmente criando o nosso grupo de palavras e a gente usa essas palavras muito, só que meninas que acabam sendo novas nesse ramo, né, que acabam querendo passar pela transição capilar, muitas vezes desconhecem essas palavras e acabam se sentindo um pouco perdidas. Por isso que é essencial que você conheça, que você estude, realmente estude o significado dessas palavras. Outra palavra que eu acabei citando aqui é muito natural, acho que é a palavra que define, é o tema, é o título de tudo isso que a gente passa, na verdade, duas: transição capilar. E o que é a transição capilar? Transição, só a palavra transição, significa você passar por um processo e nesse processo, dentro desse processo, tem que haver uma mudança. Você começa A, passa por esse processo e termina B, termina de outra forma. E aí você passou por uma transição, você passou por uma mudança. Existem vários tipos de transições. A nossa transição é a capilar, é a transição de cabelo, mudança de cabelo. Você começa a passar pela transição capilar quando o seu cabelo está com química, seja ela para mudar a textura do cabelo ou para mudar a cor do cabelo, e aí você resolve mudar, transitar, né, passar por essa transição e voltar aos seus cachos naturais, ao seu cabelo natural, ao seu crespo natural. Daí, transição capilar. Outra palavrinha muito comum no nosso meio é curvatura, curvatura do fio, curvatura, qual é o seu tipo de cabelo? Curvatura é realmente as curvinhas que o seu cabelo faz, tá? Isso é curvatura do fio, formato do seu fio, que tipo de curva ele forma. E aí a palavra curvatura. Dentro disso, a gente já conhece outros termos, que é tipo de cabelo. É muito natural hoje, né, é muito comum, graças a Deus, a gente entrar numa loja de cosméticos e ver muito produto para cabelo crespo e cabelo cacheado. E aí, na embalagem do produto, vem escrito lá para o tipo de cabelo que esse produto foi feito. Então, tá lá, para o tipo de cabelo 3C, para o tipo de cabelo 4A. Então, existem vários tipos de cabelo. O nosso tipo de cabelo, no geral, tanto liso quanto crespo, cacheado, enfim, vai desde o 1A ao 4C, então você vai encontrar o seu tipo de cabelo para saber melhor qual produto comprar. E aí sim entra esse termo, tipo de cabelo. O seu tipo de cabelo é realmente qual desses letra e número o seu cabelo é. Do 1A ao 4C você vai descobrir qual é o seu, e nem sempre é um só. O meu, por exemplo, eu considero 3C, 4A,
Então são 2 tipos, e aí eu digo que eu tenho 2 tipos de cabelo, 3C, 4A. Dentro dos cuidados que a gente tem com o nosso cabelo, a gente faz muito tipo de cuidado mesmo, assim, de tratamento, tá? A gente tem a hidratação, que todo mundo conhece, a gente tem a restauração, a reconstrução, na verdade, a gente tem a nutrição. Dentro da nutrição, que é quando você repõe os óleos do cabelo, nós, crespas e cacheadas, costumamos fazer muito a umectação, que é uma outra palavra que muitas desconhecem. Dentro da umectação, você vai fazer um mix de óleos ou usar apenas um óleo e aplicar esse óleo no seu cabelo, antes do shampoo ou depois, e aí fica a critério de vocês. A umectação é muito importante porque a gente realmente sente a necessidade do óleo no nosso cabelo. Então, a umectação é isso, é devolver o óleo para o cabelo. E já falando sobre hidratação, reconstrução, nutrição, é legal também eu falar para vocês sobre o cronograma capilar. Talvez você aí que começou a passar pela transição, começou a seguir um monte de menina que fala sobre isso na internet e aí viu que elas realizam um cronograma capilar. Eu não realizo o cronograma capilar, mas acho muito interessante para você que consegue ser disciplinada, que consegue seguir uma rotina certinho, marcar na agenda e fazer, e para você que quer mesmo ter um resultado específico no seu cabelo. Por exemplo, eu quero que meu cabelo cresça, então você vai fazer um cronograma capilar voltado para crescimento. Ah, eu quero que o meu cabelo ganhe muito brilho, então você vai fazer um cronograma capilar voltado para nutrição, umectação, para devolver o brilho do seu cabelo. Cronograma é realmente colocar numa agenda, num papel, no celular, enfim, as atividades que você precisa fazer dentro das datas certas, dentro de uma cronologia, dentro de um tempo. E aí, cronograma capilar é quando você distribui as atividades que você precisa fazer no seu cabelo para um fim específico. Outro termo muitíssimo comum no nosso mundo aí, crespo e cacheado, é afropuff. Puff, em português, significa armar ou armado mesmo, volumoso. E afro é o nosso tipo de cabelo. Então, afropuff é um penteado específico, eu vou tentar deixar aqui algumas referências, onde você coloca o seu cabelo todo para cima e forma aquele afro, o cabelo, tipo de cabelo, puff, armado, ou seja, ele todo aqui como se fosse uma coroa mesmo, fica a coisa mais linda desse mundo. É um dos meus penteados preferidos e o nome dele é afropuff. Outra palavrinha que a gente usa para significar esse mesmo penteado é abacaxi ou coque abacaxi, tá? Então você pode usar um desses termos que tá tudo certo. Mais um termo que vem do inglês, além do puff, é o day after. Day, dia, after, depois, seguinte. Day after, dia seguinte. A gente vê muita menina falando assim, ah, meu cabelo tá de day after, ou seja, o day after você conta a partir do dia que você lava o seu cabelo, e aí o dia seguinte à lavagem é o seu day after, é o seu dia seguinte. E a partir disso, a gente começa a conhecer técnicas, a gente começa a conhecer tipos de fitagem, tipos de tratamento, tipos de finalização que dão mais day afters, ou seja, que permitem que o seu cabelo fique do jeito que você quer, por vários dias seguintes à lavagem, sem precisar lavar novamente. Então, o celular pitando aqui. Então, por exemplo, meu cabelo tá de 3 day afters, ou seja, faz 3 dias que você não lava o seu cabelo e tá tudo certo. Meu cabelo aguenta 7 day afters, ou seja, você consegue fazer uma lavagem e uma finalização top que permite que seu cabelo fique aí sem precisar ser lavado por 7 dias. Entenderam o que é day after? E ainda dentro aí da linguagem americana, da linguagem inglesa, nós temos o termo baby hair. Baby hair é um pouco mais fácil de entender. Sabe esse cabelinho assim, mais rente à testa, que todo neném tem, todo bebê tem? Então, ele a gente chama de baby hair, cabelo de neném, cabelo de bebê. Que é esse cabelinho aqui, que aliás eu fiz aqui hoje, ó, tá vendo? Isso é um baby hair. Muita gente tem um baby hair natural, maravilhosa, sortuda. Mas muitas meninas gostam de produzir o seu baby hair. É fazer mesmo, puxar o cabelinho aqui, mais rente à raiz e fazer um desenho. Existem vários desenhos e aí o nome baby hair. Agora falando sobre técnicas de finalização, existe o dedoliz, que é muito comum,
que é aquela técnica que mãe de criança cacheada faz demais, que é realmente pegar o dedo, e daí o dedo lis, e pegar cada mechinha assim fininha com creme e enrolando com o próprio dedo. Isso é dedo lis, tá? Outra técnica de fitagem é a fitagem, na verdade, que é quando você pega a mecha e... Sabe quando você pega uma fita para colocar no presente e aí você passa a tesoura assim, bem apertadinho para formar um cachinho nessa fita? Então, fitagem é o que a gente faz no nosso cabelo. Só que no lugar da tesoura, a gente usa os nossos dedos ou um pentinho, um pouco mais largo que esse aqui, ó. Aí você aplica creme com o cabelo molhado e faz essa técnica, essa mesma ação da tesoura, só que com os dedos ou com um pente. E aí sim você tem a fitagem, você vai formar cachinhos no seu cabelo. Dentro da finalização, é muito comum a gente ouvir algumas meninas falando assim: nossa, eu finalizo meu cabelo, mas a raiz fica inchada, eu tenho a raiz inchada. Raiz inchada é quando você pega uma mecha do cabelo para finalizar, seu cabelo tá molhado, você quer finalizar seu cabelo e aí você aplica creme e ele fica lindo. Só que, assim, por exemplo, eu tenho essa mecha aqui. Daqui para baixo ele fica lindo, fica com cachinhos maravilhosos, só que daqui para cima até a raiz ele fica inchado e parece que não recebe produto. Para isso a gente dá o nome de raiz inchada, é quando você tem que vir com mais produto perto da raiz, mas tem que tomar cuidado, enfim, raiz inchada. Ainda falando sobre finalização, existem várias técnicas de finalização, mas duas que eu ouço muito as meninas falando sobre é o COGE, tá? Essa sigla COGE significa aplicar creme, óleo e gel, COGE, no cabelo. Eu amo essa técnica, eu vivo fazendo, mas não especificamente nessa ordem. Às vezes eu aplico o óleo primeiro, depois o creme, depois o gel, dá vários day afters, porque o seu cabelo fica definido por vários dias. E mais outra técnica também, que é nomeada com uma sigla, é o LOC, que é líquido, óleo e creme. Ou seja, no líquido, na parte do líquido, você vai colocar a água, né, o soro, enfim, o O de óleo e o creme e o C de creme. É outra técnica também, que define que tipo de material você vai colocar no seu cabelo. Outros dois termos muito comuns que a gente ouve falar é o no poo e o low poo. Para falar especificamente sobre eles, é necessário um vídeo completo só sobre eles, porque não é difícil, mas é muito detalhe para você entender realmente no que consistem essas duas técnicas, tá? O low poo e o no poo, de uma forma geral, é quando você decide usar no seu cabelo apenas produtos que não contêm alguns ingredientes lá específicos que fazem mal ao seu cabelo. Quando você decide usar produtos que não tem produto A, o produto B, o ingrediente A, o ingrediente B e o ingrediente C, exemplo, que fazem mal ao seu cabelo, você exclui esses ingredientes da sua vida e passa a escolher apenas produtos que não contêm esses ingredientes. E aí, a partir disso, você está escolhendo fazer a técnica no poo e low poo. Sabe quando você vai comprar produtos? Recentemente, eu acho que agora que está acontecendo mais isso. Você vê assim no produto, na embalagem, escrito assim, liberado. Pois é, quando esse produto é liberado, significa que você pode usar esse produto para a técnica no poo ou low poo. Aí você tem que ler lá mesmo nos ingredientes lá que vão nesse produto para saber sobre qual liberação esse produto está falando, sobre o no poo ou low poo. Para as meninas que praticam uma dessas duas técnicas aí, de no poo ou low poo, é muito comum também você ver elas falando sobre co-wash. Co-wash é quando você lava o seu cabelo mesmo, higieniza o seu cabelo usando condicionador ou algum outro produto que não seja shampoo. Porque o shampoo, especificamente os shampoos com sulfato, quando você tem uma casa suja, você aplica cloro para limpar, só que o cloro é muito forte. Então, quando você tem um cabelo sujo, você usa o shampoo com sulfato para limpar, entendeu a metáfora? É mais ou menos isso. Então, algumas crespas e cacheadas perceberam que o shampoo muito forte faz mal ao cabelo, retira o óleo, retira todo aquele trabalho que você teve para depositar coisa boa no seu cabelo. Então, você começa a perceber que o shampoo
além de limpar tudo, toda a sujeira, começa a tirar também as coisas boas que existem no seu cabelo. E aí isso não é legal, né? Por isso a prática do co-wash, que é quando você higieniza o seu cabelo usando outros produtos, condicionadores, enfim, que não sejam o shampoo especificamente. E essas são as palavras de que eu me lembrei hoje para trazer para vocês. Se vocês sabem de outras palavras que acham legal outras garotas saberem, comenta aqui embaixo para eu montar essa listinha e trazer aqui de novo uma parte 2 desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!